Olá pessoal, mais um vídeo aqui da Eletrobombos e Motores. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo a pergunta de um inscrito. E a pergunta dele foi o seguinte: como funciona o motor imbrincado? Na verdade, o motor imbrincado funciona do mesmo modo que o motor feito concêntrico. Nada mais é do que a colocação das bobinas nos canais. O motor concêntrico e o imbrincado, pessoal, é a mesma coisa. Se a gente for mudar esse motor de concêntrico para imbrincado, a gente não vai mudar espira, não vai mudar passo, não vai mudar bitola do fio, não vai alterar, na verdade, a corrente do motor. Se ele é paralelo ou em série, vai continuar a mesma coisa. Somente a posição que as bobinas foi colocada no motor. Eu tô com esse motor de 2 polos aqui, ele é trifásico, ele é original, chegou aí, ó. A original, ainda não foi mexido nesse motor. E o modelo de colocação das bobinas dele é concêntrico, frente com frente. Já o modelo imbrincado seria em espiral, uma camada, depois vai a outra, formato de espiral. O que acontece? Motores de 2 polos, aí trifásico mesmo, quando vem concêntrico, eu mudo para imbrincado. Porque eu acho mais fácil na hora de estar isolando os grupos. Percebe que esse motor aqui, ó, os isolamentos aqui dos grupos, que também, ó, são todos isolados. E para mim, na minha opinião, o isolar o motor concêntrico é mais complicado, dá um pouquinho mais de trabalho. Já o imbrincado facilita mais. Agora, para o pessoal que está iniciando, a colocação das bobinas do motor concêntrico é mais fácil. Porque ele é frente com frente. Depois eu vou estar desenhando aqui no papel mais ou menos como é que funciona. E também, pessoal, é assim, ó, você colocou uma bobina, depois você vem colocar outra de uma fase, por cima você coloca outra e até completar todas as bobinas. O imbrincado não, você coloca uma, depois você deixa certos passos. Aí coloca outra, deixa outros passos, coloca outra. Aí quando você terminar a espiral, aquele espaço que você deixou, as bobinas caem em cima. Um outro detalhe para fazer o imbrincado, você tem que deixar 2 bobinas levantadas. Como o diâmetro do estator de 2 polos é um pouquinho apertado, o pessoal que está iniciando tem um pouquinho de dificuldade de fazer, às vezes nem consegue, dependendo do motor aí. Esse motor aqui é de 7,5, então o estator dele aqui, ó, o diâmetro até largo, mas o motor de 3 CV é bem apertadinho mesmo, muita gente não consegue fazer. Então, para quem está iniciando, o modelo concêntrico é bem mais fácil de fazer. Porém, o imbrincado fica mais bonito e para isolar também é mais fácil. Eu vou mostrar aqui, pessoal, no papel rapidinho agora, como fica a colocação das bobinas do motor concêntrico. Depois eu vou mostrar mais ou menos o imbrincado. Então funciona assim, ó. Esse motor mesmo, ele é concêntrico. Então você colocou a primeira bobina, simulando aqui a fase R. Agora você vai colocar outra bobina de frente com ela. Seria a mesma fase R. As 3 fases, R, S, T, 2 bobinas por fase. Esse motor foi feito desse modo. Bom, aqui é o seguinte, pessoal, bobina frente com frente, concêntrico, desse modo aqui, ó. Essa bobina vai para lá e essa vem para cá, uma de frente com a outra. Então aqui, cada um que você coloca, você forma uma fase. Esses 2 grupos aqui, ó, uma de frente com a outra. Então aqui a gente tem a fase R, no meio delas aqui a gente vai colocar a fase S e depois no meio da fase S a gente coloca a fase T. Eu tô com o motor aqui, ele é de 2 polos, também trifásico, 3 CV. Só muda aqui o passo é um pouquinho menor, 10 e 12. Esse aqui tem mais passo, 14, 16, 18, mas a colocação das bobinas é o mesmo. Do modo concêntrico, a gente colocou o passe 10, a gente colocou, aqui é o passe 12, 10 e 12. Em frente com ela, a gente tem o passe 10 e 12 também, então a gente já colocou uma fase aqui. Para colocar a fase S, a gente colocaria aqui, ó, começaria aqui, no meio delas, colocaria a fase S. E depois, pessoal, no meio da fase S, dessas duas aqui, a gente colocaria a fase T. Então fica desse modo aí, ó. As em preto é uma fase R, as em vermelho a outra fase S e a de azul a fase T. 2 bobinas para cada fase. Então o modelo concêntrico, você fechou aí, pessoal, acabou. Colocou uma de frente com a outra, no meio delas colocou a fase.
acabou. É bem simples de fazer mesmo. Só o isolamento é um pouquinho mais chato de fazer. Agora a gente vai estar simulando aqui como seria o embrincado. A gente colocaria o embrincado, a gente já não coloca assim, ó, uma de frente com a outra. A gente pega essa aqui que a gente ia colocar, ó, a segunda, a gente já começa a colocar aqui, ó, e vai seguindo. É um estilo de espiral aí. Aqui a gente tem um desenho aqui do motor embrincado, tá um pouquinho feio, depois se dá para entender. Acontece o seguinte, aqui pessoal, a gente coloca a primeira bobina da fase R, que eu coloco como fase R. Aqui essa vermelha é a fase S, e em azul a gente tem a fase T. Aqui a gente consegue colocar os dois grupos da fase R de uma vez. Colocou a primeira bobina, depois a gente vem e coloca a segunda bobina de frente com ela. Já o embrincado não, o embrincado funciona assim. Eles têm que atentar às vezes na hora da ligação. O sentido de ligação é o mesmo, mas a gente coloca a fase R, depois a gente vem colocando a bobina da fase S, depois da fase T, e depois a gente vem com a R de novo, depois com a S e depois com a T. Perceba que vai ficar de frente a R com a R do mesmo modo. Aqui a gente tem a R, aqui a gente também tem a R, uma de frente com a outra. Porque a gente não consegue fazer o desenho certinho, mas o desenho certinho e brincado, a gente vê aqui a fase R de novo, ó, certinho com a fase R embaixo. Do mesmo modo a S com a S e a T com a T. Fica do mesmo modo, pessoal, só que de um jeito em espiral. Só modifica, mas continua uma bobina de frente com a outra. Os dois grupos aí da fase. Agora o detalhe está na colocação aqui, ó. A gente colocou a primeira fase R, agora a gente vai colocar a fase S. Mas agora, pessoal, a gente não vai colocar mais em frente. A gente vai seguir assim, ó, colocando as camadas. Então o que acontece? Como ele é passo 10 e 12, a gente vai ter que pular dois passos. Ó, a gente começou aqui, colocou passo 10 e 12, a gente vai pular dois passos e vai colocar aqui, ó, o 10 aqui e o 12 aqui. Bom, então a gente já começou a colocou a primeira bobina, fase R. Agora a gente vai botar a vermelha, a S, a gente já colocou. Lembrando, pulou duas. Agora a gente colocou nesses dois aqui, o passo 10 e 12. Agora, pessoal, a gente vai pular duas de novo. Essas duas aqui, ó, próximo. E a gente vai colocar nessas duas aqui, que seria a fase T. Prontinho, a gente já colocou, ó, fase R, fase S e fase T. Onde colocou R, S e T. Mas por que a gente pulou esses dois canais? Botou a fase R, pulou 2, colocou a fase S, pulou 2 e colocou a fase T. A gente pulou por causa do seguinte, pessoal. Como a gente já colocou a fase R, a fase S e a fase T, a gente vai voltar colocando de novo a R, a S e a T. Então, essa ponta aqui, ó, da fase R, ela vai cair aqui, ó, nesses dois últimos canais. O que acontece? Mas as pontas da fase S e da fase T, ela vai cair aqui, ó, esses dois que a gente deixou vazio. Então, a fase S, essa aqui, ó, essas duas pontas, ela vai cair aqui, e no final a fase T, que é a última, vai cair aqui, nessa última que a gente deixou. Então aí a gente fecha a espiral. Quando você colocou a primeira bobina, você pulou 2, colocou a fase S, pulou 2, colocou a fase T. Da agora para frente, pessoal, não pula mais. Então agora você vai começar aqui de novo, colocar os dois da fase R, e ela vai vir e terminar aqui. Depois você não pula mais não. Aí vem aqui, coloca a S para lá e começa a T de novo para lá. Agora só um detalhe importante, como a fase S e a T vai cair nesses dois aqui que a gente deixou, pessoal, então elas vai ficar por cima, então não vai ficar uma espiral completa, bonita, ela vai ficar por cima. Então o que acontece? Muitas pessoas colocam desse modo aqui, mas essas duas pontas deixa levantada. Para quê? Para que essas duas pontas da S e a T venha se encaixar por baixo. Depois você pega essas aqui que já está levantada e volta para o seu lugar. Aí agora a gente consegue fazer a espiral completa. É dessa forma que eu falo, que é um pouco complicado o pessoal que está iniciando. Às vezes confunde a cabeça em deixar os passos e também deixar levantada para fechar a espiral completa. Muita gente às vezes não consegue, ainda mais assim, ó, motores com diâmetro muito curto.
Esse motor ele tem 2 passos, por isso que a gente deixou 2. Se fosse esse motor aqui que a gente vai fazer, o que a gente faria? Seria diferente. A gente deixaria não 2 passos, a gente deixaria 3 passos. Os passos dele aqui também iriam aumentar da primeira bobina. Então a gente deixaria 3 passos, colocaria nesses 3 da fase S, depois deixaria mais 3 passos e colocaria a fase T depois dos 3 passos que a gente deixou. Claro, se tivesse mais passos, teria mais canais. Esse motor só tem 24 canais, o outro que eu mostrei tem 36. Se fosse motores com mais passos, subiria também 48 canais, por aí vai. E se tivesse 4 passos, então a gente teria que colocar a primeira bobina e pular 4 passos. Depois a gente colocar os 4 passos da fase R e pular mais quase 4 passos para fazer a fase T. Então é desse modo, pessoal. Se tem 3 passos, você tem que pular, quando faz a primeira bobina, 3 passos. Se é 2, é 2. Se é 4, é 4 passos. Beleza? E aqui no final, pessoal, a ligação é a mesma. Como eu disse, não muda nada. A gente vai ligar R com R, S com S, T com T. Do mesmo modo aqui do concêntrico. Então, o pessoal que está iniciando, eu aconselho que faça concêntrico. Tem um probleminha de isolar, mas é muito fácil de fazer. Concêntrico. O embrincado dá um certo trabalho, mas com o tempo também o pessoal aí vai pegando. Bom, pessoal, a gente vai terminar o vídeo respondendo a pergunta do amigo aí. O motor embrincado funciona do mesmo modo do concêntrico. É diferente do meio canal, já muda algumas coisas. Na verdade, o funcionamento também é o mesmo, mas aí o meio canal já aumenta o número de bobinas, diminui o número de espiras, por aí vai. A gente fica por aqui, espero ter ajudado os amigos aí como colocar as bobinas concêntrico em embrincado, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações aí e até a próxima. Valeu!